Bem-vindos a mais um Pod Fé. Hoje não poderia ser diferente. Nós temos aqui um convidado super especial. Eu tenho a honra de vos apresentar, como eu já frisei, uma pessoa muito especial e querida. Daquelas pessoas que eu costumo dizer assim, um amigo de Deus. Não foi por acaso, porque para Deus não existe acasos, não existe coincidência. E porque é amigo de Deus, foi Deus que o convidou para fazer parte deste que é um magnífico podcast intitulado Pod Fé. Eu tenho a honra de apresentar Adilson de Almeida, que é pastor, que é diretor do INAR, que é pai de família. É uma pessoa que não hesitou em aceitar o nosso humilde convite. Boa tarde, pastor Adilson. Como eu já disse, é um grande prazer de receber aqui na nossa humilde casa. E seja bem-vindo. Boa tarde à organização e boa tarde a todos os nossos telespectadores. É uma honra, de facto, ter sido convidado para esse Pod Fé, né? Um programa novo, muito abençoado, de uma pessoa que tenho com muita consideração. Foi Deus quem nos apresentou. E eu fico muito feliz saber que aquilo que ela faz, mesmo na vida dela profissional, como pessoa que trabalha com beleza, com a arte do cuidar das pessoas, e eu sou um dos beneficiários, de facto consegue fazê-lo evangelisticamente. É uma daquelas pessoas que eu respeito porque ela tem um salão de beleza, do qual nós vamos todos. E lá só se fala de Deus, só se ouve Deus. E é uma filha de uma pastora, e portanto sentimos-nos muito felizes pela mãe que ela tem, pelo ministério que a diaconisa tem na Bom Deus, pela maneira maravilhosa como nos conhecemos pela fé e partilhamos não só no Pod Fé, mas também no Toques de Beleza. Muito obrigado. Pastor Adilson, quase que eu chorei, não é? Por esta maravilhosa e digníssima declaração. Amém. Dizer que é um grande prazer mesmo. Tudo que o pastor Adilson disse, eu assino embaixo. Por quê? Eu costumo dizer sempre, entregar os nossos caminhos na mão do Senhor. Tudo na minha vida gira em torno de Deus, porque sem Deus eu não sou nada. Amém. Então, quando se criou o Toques de Beleza com Fé, que é o nosso salão de cabeleireiro, onde, graças a Deus, tem reunido pessoas magníficas, pessoas estas que eu sei que Deus é que toca para virem para aqui, porque nós dedicamos eu dediquei esse negócio a Ele. É dali onde conheci esse Senhor, Sua Excelência para mim. É uma pessoa de luz mesmo. Então, daí fomos conectados a este magnífico convite. Pastor Adilson, fala-nos um pouco de si. Quem é o pastor Adilson? É verdade. Olha, quando fui convidado para cá estar, uma das coisas que realmente chamou a atenção foi lembrar-me de uma experiência cristã em Antioquia, né? Que foi o local em que os primeiros cristãos foram chamados de cristãos. Na verdade, eles só sabiam que eram discípulos de Cristo. Sim. E que serviam a Deus, mas era mediante o testemunho dos outros que eles foram chamados pela primeira vez cristãos. Eu poderia ser qualquer coisa, mas com todos os meus amigos, eu sou mesmo só um bom cristão. Amém, amém. Alguém que segue Cristo, Sim, alguém que compreende que essa vida sem Deus não faz sentido. não faz. Todas as certezas e as incertezas da vida, todas as intempéries, passividades da vida têm significado e encontram sentido quando temos Deus, porque Deus é sempre o Alfa, o Emanuel, Amém. e o ômega. E essa perspectiva trienal de sua presença contínua em nosso meio é o garante de que quer haja chuva ou faça sol, quer haja alegria ou paz, Ele sempre está no controle e no comando de todas as coisas. Amém. Eu não consigo definir-me como pessoa, porque na verdade é mais fácil os outros dizerem quem eu sou, porque é com base naquilo que fazemos para os outros que depois somos definidos. Se fizermos o bem, somos definidos como quem faz o bem. Exatamente. Se fizermos o mal, somos definidos como quem faz o mal. Jesus, é. E eu acho que estou a tentar dizer para si que eu tenho dificuldades em definir quem eu sou. Porque eu posso ser muita coisa ao mesmo tempo. É verdade. Dependendo do que é que eu faço para outras pessoas. Imagine, por exemplo, que para si, acabou de dizer há pouco tempo, uma pessoa, um homem de Deus. Uma pessoa que entrou para uma experiência consigo e, sem querer, muitas conversas, orações, aconselhamentos, e de um momento por outro as coisas aconteceram. É verdade. Então, pode ter uma imagem de quem eu seja. Sim. Outra pessoa pode ter uma imagem outra também posição, diferente de quem eu é. sou. Portanto, eu sou simplesmente o humilde cidadão angolano, Sim.
Adilson da Almeida, sou pastor da Igreja Metodista Unida, na Conferência Anual do Oeste de Angola. Tenho servido no Ministério Pastoral depois de se ter nascido num lar cristão. Meus pais foram cristãos, meu avô foi pastor e é como quem tem sequência. Então temos uma família cristã metodista ferrenha. Não me lembro de termos misturas. Nós não somos assim como aquelas famílias que têm, não, uns ainda são católicos, outros são... Não, somos mesmo uma família cristã metodista. E os que temos como cunhados e cunhadas que são, de facto, de outras congregações, são pessoas que também sabem bem quem nós somos, na perspectiva daquilo que os nossos pais nos deixaram. Porque quer na parte materna como na parte paterna, os pais são mesmo metodistas. E é desta forma que eu me identifico. Isso é super interessante porque é uma base que foi criada. E como todos nós sabemos, e acabou de dizer que é pastor, a minha pergunta seria, quando é que descobriu que nasceu para este posto pastoral? Exato. Se eu tivesse que ser epistemológico, se eu tivesse que falar na perspectiva mais científica, eu talvez falasse, não, há sempre 3 formas de saber que Deus nos chamou. Exato. Porque, mais do que simplesmente receber um chamado, o ministério pastoral é uma vocação. Uma vocação que é descoberta com o tempo, testificada por outras pessoas e por revelação do próprio Deus. Normalmente Deus tem conosco um encontro que nos mostra, eu preciso de ti. Deus nos chama e nos envia. Mas também outras pessoas chegam e dizem, não, você não tem como. Ela tentar te esconder. Eu, por exemplo, volta e meia, a vida toda. Eu sirvo hoje, estou como diretor nacional dos centros religiosos, já estive no Banco Sol, mas administrador executivo e como vice-presidente da fundação. Mas todo mundo é assim, não, você é homem do altar. Eu estive na rádio, televisão, não, você é homem do altar. Então, significa dizer que há qualquer coisa em mim, nos meus gestos, nas minhas ações, na minha abordagem cristã, que de facto testifica alguma coisa. Eu sempre fui evangelista, sempre gostei muito de evangelizar. E onde vou, e até uns amigos contemporâneos que dizem, como é em Kango, Angola, é um termo em Kikongo, quando eles dizem que conhece a história da Angola. Porque eu talvez nasci um bocadinho com Deus, eu falo muito. E as pessoas sabem, mas eu falo coisas boas. Isso é bom. E por isso é que nós fomos conectados. Então, é um pouco assim. E então, conforme vamos abordando as pessoas testificam, não, essa pessoa aqui é uma pessoa especial para nós, ministrou aqui, ministrou ali. E eu nunca procurei ser grande. Se há uma coisa que eu tenho, todos os que me conhecem sabem que eu não sou tagarela. Eu falo, mas eu não sou tagarela. Eu falo de Cristo, eu falo de coisas para edificar as pessoas. E depois as pessoas descobrem que realmente há alguma coisa em mim e testificam. E isso me faz sentir bem. Mas é verdade que em determinado momento, durante a minha juventude, eu tive várias experiências. E uma maneira muito particular, a minha mãe sempre dizia, meu filho, tenho tido de Deus a recomendação. E eu sei que você foi escolhido para ser pastor. Você tem que servir a Deus. E eu dizia assim, mãe, não, eu não vou servir a Deus, porque eu quero ser empresário. Eu quero ser economista. Eu quero te sustentar, E eu sou caçula. Eu nasci numa família de 7 irmãos e eu sou o último filho, caçula da minha mãe, dos meus pais. E então, era mais ou menos assim, tipo, nessa conexão caçulas. Sim. Meio mimosos. Exatamente. Assim, bem cuidados. O xodó da mamãe. Exatamente. Mas ela sempre viu em mim, porque via o meu crescimento, a minha manifestação, a minha forma de estar. Ela percebia, não, esse rapaz tem. Então orava por mim, me abençoava, me consagrava. E como meu avô foi pastor, mesmo as minhas tias, por exemplo, a tia Clementina, já falecida, que é uma das pessoas que também orava muito conosco, sempre ela diz, olha, quando eu te vejo, eu vejo meu pai. Glória a Deus. Ela já é falecida, mas sempre dizia isso. Então eu vou sentindo esse encorajamento, mas isso não faz sentido se você não sentir do próprio Deus. Então Deus tem que te falar. Eu tenho um dom espiritual que muita gente não tem. Tenho uma conversa com Deus que muitas pessoas não sabem. Eu estou aqui convosco, mas eu em determinado momento paro porque realmente sinto Deus falar para mim. Glória eu quero te enviar ali, você vai fazer isso. Isso. Uma das vezes eu tive uma visão, eu deitado, e era uma batalha espiritual. Alguém, uma pessoa assim de coisa, de capa preta, pulou em cima de mim, agarrou no pescoço. Meu Deus. E começou exatamente em pelejas comigo. Eu era evangelista, já estava servindo. Sim. Mas depois disso, eu comecei a perder o fôlego.
E eu disse, Jesus, Meu Deus. Jesus, Jesus. E então este Jesus vem e bofateia aquele camarada. Glória a Deus. Ele diz assim, olha, eu só te trouxe essa experiência para você saber que a partir de hoje você vai entrar numa batalha, você vai me servir, você vai ser pastor. E a tua missão é enfrentar esse diabo, porque ele tem atormentado muita gente. E eu quero te preparar para você servir, libertando essas pessoas. Glória a Deus. Muito forte. Assim, senti realmente que isso era interessante, porque depois comecei a ver os testemunhos e comecei a seguir. A minha igreja tem muitas igrejas acham que a formação teológica não é muito importante. Sim, não é necessário. Há quem acha, não, eu já recebi de Deus o Espírito Santo e então é suficiente. Mas a minha igreja Metodista Unida é uma igreja muito criteriosa. Qualquer pessoa que tem esse desejo passa por um trâmite local, a junta administrativa tem que te recomendar, depois o pastor tem que te recomendar para o superintendente, depois o superintendente tem que te recomendar para a conferência anual e o bispo. Então você sai, antes de ser pastor tem que passar por uma formação. A igreja faz formações básicas, mas também faz formações de nível superior, mestrados. Eu, por exemplo, nesse momento, por causa da preparação teológica, tive que atingir até um mestrado em estudos teológicos. Tenho outras formações, por exemplo, em relações internacionais, estudos europeus, e tenho também formações especializadas em seguros, em outras áreas. Tenho formações, por causa da questão de lidar com banca, seguros e fundações. Temos várias experiências e quer dizer, mas de qualquer das formas a igreja formou-me mesmo. Exatamente. Eu sou um quadro da igreja. E para ser pastor na minha igreja, tu tens que te formar. Não tem essa história de que, não, eu vou ser pastor porque simplesmente ouvi a voz do Espírito Santo. Naquele dia Deus me apareceu. Não, e tem casos de algumas igrejas que eu venho acompanhando, que agora tudo por nada pegam a pessoa, o crente, dos bancos por causa do status e sobem logo para pastoral. É pastor. Deus me disse, é pastor. Tem mesmo uma pessoa que nem sequer recebeu revelação, que nem sequer adora em espírito e em verdade, também aceita, porque precisa de um título. Nós nunca ignoramos como igreja o aspecto revelatório. Nunca ignoramos essa vocação que inicia de uma teofania, que você se encontra com Deus, Deus testifica, as pessoas testificam, a igreja testemunha e te enviam. Nós não temos esse problema. Sabemos que Deus chamou vários homens dele desta forma. Mas o que nós queremos realmente sempre enfatizar é que um melhor serviço pastoral também depende de uma boa preparação. Que é preparação espiritual, como aquela que Jesus fez de 40 dias e 40 noites no deserto, em jejum, em oração, em busca de Deus para poder servir melhor, mas também tem esse elemento formativo que é crucial. Isso não é determinante no que você vai ser como pastor, porque, como dizemos, quem faz pastor é mesmo Deus e o Espírito Santo. Mas isso é crucial para um equilíbrio no discurso, na abordagem, porque nós na igreja não temos só pessoas que estão em níveis simples de compreensão. Nós temos pessoas que são complexas, que leem, que estudam. Então, ninguém melhor que o pastor para estar preparado para responder algumas preocupações. Porque a própria Bíblia, que é um livro abençoado, é, na verdade, um labirinto também para muita gente. Daí a razão pela qual a igreja muitas vezes está dividida. Está dividida por quê? Porque todos leem a palavra. Mas há muitas igrejas. Se realmente fosse só o Espírito Santo, eu pergunto assim, por que é que o mesmo Espírito dá origem a várias interpretações e hoje temos pessoas, igreja A, igreja B, igreja D, quando devíamos ter só uma igreja? Então nós temos que ter mais do que simplesmente a abertura para ler a Bíblia. Martinho Lutero, na era da Reforma Protestante, e nos anos de 1480 e poucos, ele faz uma abordagem de maior abertura na Igreja Católica para que se possa ler a Bíblia. E a reforma foi enfatizar a Bíblia, pregação da palavra e tudo mais. Mas ao mesmo tempo abrimos aí um precedente. Ao mesmo tempo cada um leu da sua forma, interpretou da mesma forma, outro interpretou de forma diferente, um põe mais foco no Espírito Santo, outro põe mais foco no batismo, outro põe mais foco no sábado, e estamos divididos por questões da mesma Bíblia, na qual cada um de nós põe um ênfase. Só há equilíbrio quando nós temos de fato uma preparação teológica que nos permite falar com toda a gente, ser testemunha de Jeová, ser batista, ser bom Deus, ser pentecostal, ser metodista. E nós os metodistas temos isso. Nós somos muito equilibrados, somos muito ecumênicos por causa da nossa preparação teológica. Acreditamos que é importante o pastor, a pastora, estar preparado, formado também
E não só naquilo que é bíblico e doutrinário, Sim. mas também em outras formações para que consiga falar para todos os níveis de pessoas. Exatamente. Daí a razão pela qual nós também saímos um bocadinho da base e assumimos também funções de Estado, funções de outro tipo, servindo a todos os níveis e nos enquadrando a todos os níveis. Porque essa ideia de, não, vou ficar só mesmo aqui, tal limitado, Sim. não é muito própria dos metodistas. Os metodistas são muito industriosos, têm uma natureza muito versátil de abordar as coisas, até pastores têm perspectiva de serem um bocadinho polivalentes. Esse é um pouco a Adilson da Almeida. Pastor Adilson, nesta sua caminhada, que não é pequena, é extensa e é uma pessoa que vale a pena mesmo ter por perto, porque é uma pessoa sábia, é a sabedoria desse homem que está aqui, desse grande servo de Deus. Muito obrigado. É espiritual, vale a pena mesmo, sempre que vocês puderem estarem com esse senhor, bebam da experiência, porque é uma mais-valia estar aqui. Pastor Adilson, nessa caminhada que não é curta, é longa, pastoral, já alguma vez pensou em desistir? Passou por alguma coisa que lhe fez parar pelo caminho e dizer assim, não, eu vou pensar bem porque não é isso que eu quero? Já alguma vez pensou em desistir? Eu tenho pensado, tenho dito com muita franqueza que eu sou daqueles que não vou desistir muito fácil, né? E eu não digo isso por acidente, eu digo isso por causa do Deus que eu adoro. Mas digo muito mais. Eu digo porque a minha preparação teológica e bíblica me dá essa resilience, me dá essa resiliência e essa capacidade de abordar. Eu não sou daqueles pastores que pregam só sobre salvação, sobre prosperidade. Eu prego muito sobre o que Jesus deixou relativamente ao sofrimento. E eu prego sobre o sofrimento para encorajar. Eu digo sempre, se você for um cristão mimoso, você vai desistir rápido. Se você for aquele cristão que não sabe que no mundo tereis aflições, mas que ele venceu o mundo, você vai ter problemas. Há cristãos que pensam que basta você ter Cristo, todos os problemas estão resolvidos. A verdade é que quem tem Cristo também morre. Quem tem Cristo também é perseguido. Quem tem Cristo também passa por confrontações na vida, no casamento, na família. Somos atormentados. Aliás, a Bíblia diz em Romanos 8 que somos entregues todos os dias como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aqueles que nos amam. Então, a ideia da vida cristã é uma ideia tal como Romanos 5, 3 a 5 aborda. Nós não só nos gloriamos nas felicidades, mas na tribulação. Porque a tribulação produz paciência. Paciência produz experiência. A experiência produz esperança. E a esperança não traz confusão por causa do Espírito Santo de Deus que está em nós. Logo, ser cristão não é não ter problema. Antes, pelo contrário, aquele a quem, além de Jesus, a Bíblia chamou de homem justo como Jó, foi atribulado. Jó foi um exemplo de que caminhada cristã é entrar numa batalha. Mas o mais importante não é o quanto nós perdemos na batalha, é o quanto nós ganhamos a seguir. Jó ganhou 2 vezes mais do que aquilo que ele perdeu por causa do Deus que adoramos. O Deus que nós adoramos não é um Deus de brincadeira. A minha capacidade ou não de dizer que desisto ou não desisto depende da minha fé. Por isso é que estamos a falar de fé aqui. Exatamente. Se eu tenho fé nesse Deus, se eu me agarro nesse Deus, se eu me agarro nas suas vestes, eu poderei cair como pessoa, mas ele nunca cai. E porque ele nunca cai, eu não posso pensar em desistir. Portanto, não estou desafiando ninguém, não estou querendo parecer ser mais forte que ninguém, mas eu prego isso. Eu acredito que eu vou passar por dificuldades. Eu acredito que vou ter inimigos. Eu acredito que vão me criar problema, mas os que tentarem serão vencidos. Glória a Deus. Não por mim, mas por causa do Deus que está em mim. Por causa do Espírito Santo que está em mim. E olha, falando um bocadinho de desistência e não desistência, eu sou daqueles que prega, por exemplo, a experiência de Israel sob a caminhada no deserto. O povo de Israel está no Egito, é escravizado, Deus decide lhes libertar. Pergunta é, quanto tempo demorou Israel para chegar à Terra Prometida? 40 anos. Quanto tempo ficou Israel na Babilônia cativo? 70 anos. E a escola de Deus, que é a universidade de Deus, às vezes é a escola do tempo. Às vezes o povo pode passar por muito tempo, porque Deus é perfeito, Ele gosta de fazer tudo perfeito. Há bênçãos, por exemplo, que nós temos que estar preparados para que não sejamos nós a receber, mas a outra geração. Tá? E o que nós temos que fazer hoje é preparar as condições para que a outra geração seja melhor. Portanto, garanto-lhe que não faltaram momentos no meu ministério para me confrontar, para me fazer desistir. Mas sabe o que aconteceu comigo? Exatamente quando eu pensei que chegou o fim,
Deus estava só começando. Oh, glória. E eu gosto daquele texto em Filipenses 6, 9 que diz: aquele que começou essa boa obra em ti será fiel para completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Então, Deus. aquele que começou a obra em nós, e é um cântico, eu não sei se você sabe, eu também sou cantor. Oh, Sou cantor muito gospel. bom. É uma canção Bom. que é a canção deste texto bíblico, que é a seguinte. Eu vou cantar aqui contigo. He who began a good work in you. He who began a good work in you will be faithful to complete it. Will be faithful to complete it. Will be faithful to complete it in you. Em outras palavras, aquele que começou essa boa obra em ti será fiel para completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Portanto, são essas coisas que nos fazem pensar que vamos chegar lá, até no ponto da desistência. Mas quando nós tivermos para desistir, ele vai começar. Ele vai começar. É o que eu digo. Amém. Vai. Quando eu pensei que estava tudo terminado, é aí onde ele apareceu. Não acabou. Olha, É sabe o que aqui está me dando agora para falar para ti? Uhum. Está me dando para falar para ti, porque não é para ti, mas eu estou a falar para pessoas que estão em casa. Deus está me fazendo crer que há uma pessoa que está quase a tirar a vida e não deve tirar, porque Deus vai começar uma coisa nova na sua vida. Há pessoas que estão pensando que o cancro que foram diagnosticados, o HIV que foram diagnosticados, é o seu fim, mas Deus está só começando uma coisa boa na sua vida. Há pessoas que, por causa da oportunidade que perderam de uma entrevista que não deu certo, querem desistir, mas Deus tem qualquer coisa preparada para ti, não desista ainda. Esse é o ministério que Deus tem para falar para ti hoje. Você que está na cama do hospital e que está sentindo que, na verdade, chegou o teu fim, sim, só vai ser o teu fim se Deus quiser. Se Deus não quiser, você vai levantar, porque alguns que estão assistindo agora nesse momento, Deus está ministrando na ferida, Deus está ministrando no acidente, Deus está ministrando nessa perna, Deus está ministrando nesse coração, Deus está ministrando exatamente no teu ventre. Deus está fazendo coisas novas no teu ventre, graças a Deus. Portanto, desculpa cortar, era só para dizer que Deus deu aqui uma palavra para dizer que há pessoas que estão desencorajadas e precisam de facto do encorajamento. Estão quase a desistir. Não desista. Não desista. Olha, Martin Luther King Jr. dizia que quando você está para a vida, vá para frente. E mesmo quando for para cair, caia de frente. Por isso, você levanta com essa certeza de que o à frente é o caminho. Amém. E porque o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, Deus certamente vai lhe livrar. A palavra diz no Salmo 34, versículo 19, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livrará de todas elas. Porque o Salmo 91 alerta, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por isso, você vai descansar, você vai encontrar resposta. Os teus inimigos que te querem ver destruídos vão admirar com a maneira como Deus vai te levantar. Porque aquilo que foi preparado contra ti para te destruir, Deus vai usar como uma pedra para te levantar. Esta é a mensagem que Deus traz para si, que nos ouve neste pod de fé, que na verdade Ele ainda não terminou contigo a obra que Ele começou na tua vida. Por isso, você vai passar por dificuldades, você vai ser perseguido, mas saiba, Deus ainda não terminou. Você ainda vai voltar a levantar dessa poeira onde você está. A tua vergonha vai ser transformada em dupla honra. Oh, Jesus. Se prepare, porque nesse momento o Espírito Santo está a trabalhar. Naquilo que você não vê, Ele luta à noite por ti, Ele faz coisas que você não compreende, Ele costuma esperar. À noite, quando você pensa que você dormiu só, houve muita peleja. Deus não descansa. Tem anjos que te protegem. Eles vão te proteger. E há uma coisa mais que é importante. Não se limite nos seus pecados. Liberte-se dos seus pecados. Liberte-se dos seus vícios. Não continue fazendo o que de facto não agrada a Deus. O Isaías 59 diz que não estão as mãos do Senhor, versículo 1 até versículo 3, fechadas para não te abençoar. Deus não fecha os seus ouvidos para não te ouvir. São os teus pecados. Os teus pecados podem fazer e fazem sempre separação entre ti e Deus. Por isso, você tem que santificar a tua vida. Você tem que entregar o teu coração a Jesus. Você tem que aceitar que Ele é teu Senhor e Salvador. E Ele vai fazer coisas novas na tua vida. Eu estou sentindo que Deus está abençoando alguém nessa manhã e nessa noite. Eu estou sentindo que há coisas boas que vão acontecer nesse pó de fé. E você
Essa mensagem é para você que me ouve. Você que está aí sentada. Você que está na cozinha. Você que está no carro. Recebe essa palavra. E Deus vai fazer coisas novas na tua vida. Você vai testemunhar na tua igreja. Não importa se é na minha igreja metodista. Mas você vai testemunhar que esse Deus te ama. Você não é a desgraçada que disseram que você é. Você não é a feia que disseram que você é. Você não é a perdida que disseram que você é. Você ainda tem uma esperança em Cristo Jesus. E o Senhor vai te levantar de novo. Para você ser alguém nessa vida. Deus te ama. Amém? Amém? Nossa querida mãe, vamos continuar a trabalhar no sentido de incentivarmos as pessoas para que as pessoas, de facto, não sintam que a vida não é boa de se viver, porque ainda que ela tenha amarguras, a vida é perfeita. Deus não nos colocou nessa terra em vão. Cada um de nós foi colocado nessa terra com um propósito muito particular e temos certeza de que Deus vai cumprir o plano. Eu tenho muitas vezes falado de forma como se fosse brincadeira, mas eu digo sempre assim, Mana Edna. Sim. Eu digo sempre assim, eu não estou aqui nessa terra para que os planos dos meus inimigos se cumpram na minha. Eu nego isso. Eu não estou aqui nessa terra para os planos de Satanás. Não. Minha vida será vivida de acordo com o projeto de Deus. Eu acredito em Jeremias, capítulo 1, versículo 4 até o versículo 9, que diz, quando ele diz a Deus, eu sou uma criança. Deus diz, não, você não é criança nenhuma. Você é meu servo. Onde quer que eu te enviar e farei profeta das nações, você irá. O que eu te mandar edificar, você edificará. O que eu te mandar derrubar, você derribará. E não digas mais, eu sou uma criança. Quando eu olho a palavra criança que Deus fala a Jeremias, eu não vejo criança só no sentido de infantilidade. Às vezes o infantilismo aqui é aquilo que nós temos. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho oportunidade, eu não nasci numa grande família, eu não pareço ser escolhido. Eu sou a pior pessoa nesta terra, tudo que eu pego não dá certo. Essa criança, a palavra criança que Deus disse a Jeremias é exatamente isso. Para quem está pensando que, eu tenho muito pouco, eu sou incapaz. Jeremias estava pensando, eu tenho que falar com reis, quem sou eu? Eu tenho que falar com nações, quem sou eu? Mas Deus transformou Jeremias, o profeta chorão, num dos profetas maiores. Às vezes você que parece ser nada, você que parece ser insignificante, Deus vai te fazer brilhar, Deus vai te levantar para ser presidente da República, Deus vai te levantar para você ser ministro, Deus vai te levantar para você ser, enfim, uma pastora. Você não sabe. Você não tem noção, às vezes nós mesmos nem conhecemos, às vezes nos sentimos incapazes de fazer, mas Deus tem um propósito para si. E tal como a Jeremias, ele está dizendo, e veja que depois em Jeremias, capítulo 11, versículo 29, a Bíblia diz, eu bem sei pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e de bem, para vos dar o fim que desejais. E aí, se me buscares de todo o vosso coração, me achareis. Deus tem um propósito que está a revelar a Jeremias. Vou te fazer grande. Vou te levantar, Jeremias. Você não fala mais isso. Você que fala negativo, você que gosta de dizer que não, vai dar tudo errado, fala agora ao contrário. Você levanta de manhã e diz, eu sou capaz. Você levanta de manhã e diz, eu não sou pequeno. Você é grande, você é próspero, você é abençoado, porque você tem um Deus grande que já disse que você não é criança. Você não é pequeno, você não é pequena. Você em Jesus é grande. Levanta amanhã com essas palavras. E muitas vezes nós somos perdedores, porque nós dizemos muitas palavras negativas sobre nós mesmos. Não semeie nos teus filhos palavras negativas. Você é uma mãe cristã, você é um pai cristão, você é um irmão cristão, você é um filho cristão. Sobre os teus pais, sobre os teus irmãos, sobre os teus filhos, semeia coisas boas. Meus filhos são abençoados. Meus filhos são prósperos. A minha vida é próspera. É mentira, Satanás. É mentira. Estás envergonhado? Eu sou abençoado. Amém. Começa a falar positivo acerca de ti, acerca do teu presente, acerca do teu passado e acerca do teu futuro. Porque a semente vem na palavra, a palavra tem poder. E muitas vezes a maneira como nós nos baixamos com as nossas próprias palavras, querendo desistir, então impedimos a capacidade de Deus de fazer coisas novas na nossa vida. Portanto, Deus tem um propósito de transformar as tuas palavras. Deus tem um propósito de transformar o ambiente, a entourage que você frequenta. Quando você entra no teu trabalho, quando você entra na tua casa, quando você passa pelas ruas, quando você sobe no táxi onde há muitos assaltos, começa a falar positivo. Começa a semear. Começa a declarar que aí nesse táxi já está Deus, já há bênção, não vai haver roubo, não vai haver morte, não vai haver desgraça. Mas você fica falando toda hora que você é desgraçado, por quê? Pare, muda o seu discurso e use o discurso da palavra. Amém.
usa o discurso da palavra. Quando a intimidade com Deus é grande, fazes como fez Benny Hinn no seu livro O Meu Amigo Espírito Santo. Ou fazes como T.L. Moody dizia, estou andando com meu Deus aqui. E enquanto eu estou andando com meu Deus e pregando a palavra, eu estou em cima da cabeça e do pescoço do Satanás. Em nome de Jesus. Você tem que ter autoridade. Você só é capaz de falar o que eu estou dizendo aqui se você usar autoridade espiritual. Muitos cristãos são cristãos de frequência, mas não são de autoridade. Você, para além de frequentar a igreja, a classe, ao grupo de oração, você tem que ter autoridade espiritual. Você tem que acreditar no que você tem com teu Deus, no propósito, no chamado que Deus colocou na tua vida. E quando você avançar, avança em grande, porque você é um soldado, uma soldado de Cristo. E lembra lá das armaduras em Efésios 6, você está armado com a espada do Espírito Santo, com a palavra de Deus, você está armado com o escudo da fé. Então segura, minha irmã, segura, meu irmão, levanta, avança, não tenha medo, seja autoritário. E use a palavra tal como Jesus usou nos dias da sua tentação. Está escrito, declara, está escrito, conheça bem a palavra e declara de acordo com a palavra. E você vai conseguir ver que ninguém vai te tocar. Até os feiticeiros que tentarem voar dentro da tua casa vão cair. Por causa da autoridade espiritual. Isso aqui não é para pastor, não. Isso é para todo aquele que está em Cristo. Amém. Não precisa ser como eu, reverendo, não. Amém. Mas como um bom cristão fervoroso no espírito, alguém temente a Deus, você pode estar armado assim para começar a derrubar o mundo das trevas. Meu irmão, minha irmã, esta palavra hoje no Pode Fé é para você. E você faz assim. Eu tomo posse. Toma posse dessa palavra. E se você quiser, sabe o que eu vou te convidar a fazer? Antes de você começar a receber as bênçãos, o que você vai fazer? Vai fazer tal como aqueles leprosos. A Bíblia diz no livro de Mateus 8 que havia uns leprosos, um leproso que chegou a Jesus. E a recomendação foi que depois dele ser abençoado, ele fosse e oferecesse a oferta que Moisés determinou. E sabe o que nós chamamos isso? Semeadura. Muitos cristãos não sabem o poder da semeadura. Sabe o que você vai fazer agora? Você ainda não foi abençoado, né? Ainda não tens um novo emprego, né? Ainda não tens a resposta do que precisas, não é? Vai na igreja e diz, meu Deus, eu começo a semear pela fé. Glória a Deus. Eu vou dar essa oferta porque eu acredito que essa oferta é a minha semeadura. Amém. Deus não está te pedindo para você fazer nenhum tipo de leilão ou nenhum tipo de compra, mas você começa já lhe agradecendo. Amém. É o que nós chamamos em 1 Tessalonicenses 5,18. É isso, né? Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Glória. Logo, se você quiser ser um grande vencedor, para além da autoridade, para além da intimidade com Deus, para além dessa utilização da palavra que te dá autoridade, começa também a se santificar. Falamos da santificação aqui. Santifica a tua vida, entrega a tua vida a Jesus, nasça de novo. Mas quando você começar a exercitar, vai à igreja agora, amanhã, e dá uma ação de graça. Diz, Deus, eu te agradeço, porque eu tenho certeza, tudo isso que o Senhor profetizou sobre a minha vida vai acontecer. E eu não estou comprando nada. Eu estou te agradecendo em advance. Amém. Ok? Agradeça a Deus em advance. Vai já lá. Começa já a glorificar. Porque a tua bênção já chegou. Há coisas que são determinações espirituais que no mundo do espírito já está declarado. Já está concretizado. Você precisa apenas de declarar aqui no mundo físico. Glória a Deus. Declara com a tua boca. Semeia com a tua ação de graças. E você vai ver Deus fazer maravilha. E começa a lhe glorificar. Louva, deve fazer maravilha. Glória, 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 glória. Sou mesmo o pastor Adilson. Amém. Deus Amém. abençoa muito, muito, muito. Amém. O grande homem de Deus nos deu mais aquilo que nós esperávamos. Por isso é que o Pode Fé é um programa especificamente criado por Deus. É imprevisível. Está nos a proporcionar momentos magníficos aqui e super abençoado, porque lá em casa, para as pessoas que vão nos assistir, não têm a noção da unção que está aqui nesse lugar, da presença magnífica do Espírito Santo que está aqui nesse lugar. Doutora Dilson, eu retornava, né? Porque eu estou assim, a presença é tanta que eu estou, Amém. sei lá, estou trêmula. Amém. Pastora Adilson, qual é a orientação, o conselho que deixa para os recém-convertidos? Muito obrigado. Eu creio que é muito importante, quando nós começamos na nossa caminhada, nós temos aqueles que são chamados, a palavra técnica que às vezes é usada para recém-convertidos é neófito na fé, um novo na fé. A única coisa que eu costumo dizer aos neófitos na fé é mais ou menos como quem vai fazer alpinismo, né? Sabe que às vezes o alpinista tem tendência em várias jornadas subir pontos mais altos. Então, quando a gente vai fazer alpinismo, a tendência não é você chegar já logo ao ponto mais alto, é você
você ir fazendo aos poucos, não é, de acordo com as tuas capacidades. Você não vai querer seguir um alpinista experiente e ir lá um bocadinho mais para cima. Você vai subindo paulatinamente até você chegar lá. E mesmo que você não chegar ao nível alto tão rápido, mas você tem que aprender a se satisfazer com o nível de crescimento que você tem. Isso é mais ou menos como quem vai aprender também a lidar com o mar. Bem, tem pessoas que nadam e nadam na beira, né? E tem aquelas pessoas que depois não nadam necessariamente, mas sobem num barco, num navio e vão ao alto mar. Mas quem faz navio no alto mar não é como um marinheiro. Tem aquelas experiências que só o marinheiro que sabe descobrir. Então, você começa ainda nadando, depois aprende ainda um bocadinho a nadar um bocadinho mais para frente, depois de você sentir que já está minimamente seguro na água, já consegues nadar o suficiente, vais num barco seguro, porque se acontecer alguma coisa lá, você pode nadar. Mas as experiências que o marinheiro te conta, que não tem nada a ver, aquilo é o quê? É a experiência das profundezas. O marinheiro já vai lá ver os corais, já vai lá se encontrar com os tubarões, já tem as técnicas, inclusive, de como reagir na eventualidade de perder a luz, de perder a comunicação, tem uma melhor preparação. Então, na vida cristã também é assim. Nós não começamos todos grandes, nós começamos pequenos. Muitas pessoas conseguem, de facto, sair rápido de problemas, mas há algumas que demoram algum tempo para chegar, então estão no processo de crescimento. O que eu aconselho sempre é a mentoria. Um dos princípios para se ser um bom cristão, além do elemento conversão, novo nascimento, arrependimento, leitura da palavra, é importante ter referências, um mentor para te ajudar, alguém que já tenha mais experiência que tu na vida cristã. Sim. É importante para te ajudar nessa caminhada, porque paciência, experiência, esperança, não é? Então são processos que vão desenvolvendo com o tempo. Depois tem um outro elemento que eu acho que é muito importante, para além da mentoria que alguém pode te dar, estar sempre com os crentes. Tem muitos problemas, hoje muitos cristãos dizem, eu vivo melhor cristianismo na minha casa do que na igreja. É mentira, é mentira, tu não vais viver melhor cristianismo na tua casa do que na igreja. A comunidade de fé existe exatamente para acolher. É verdade que você tem que estar preparado para encontrar aqueles que já estão maduros e aqueles também que estão a iniciar, e aqueles que até foram mas cresceram raquíticos, que há cristãos raquíticos, né? Estão há muito tempo na igreja, mas nunca crescem espiritualmente. Talvez crescem na cabeça ou crescem na barriga, mas não crescem saudáveis. Existem muitos cristãos que você encontra na igreja, está há muitos anos na igreja, canta no coro, às vezes até é pastor ou é pastora, mas tem problemas de ser um cristão raquítico. Engordou muito na barriga, encheu muito na cabeça e, na verdade, não tem nada de espiritualidade. Então é preciso você também saber que na comunidade de fé vais encontrar as cobras, os tubarões, as rãs, as tartarugas, os pavões, vais encontrar todo esse tipo de comportamento que podem também afogar a tua fé. Então, não te deixes levar por questões de comportamento do pastor, pastora, do irmão. Procure se focar em Cristo. Procure perceber que entre os humanos há erros, há falhas, mas você não está ali para essas pessoas, você está ali para atingir a salvação, o reino de Deus. Então, tem que estar preparado para colocar o foco no lugar certo, receber uma mentoria apropriada, se juntar à comunidade para fortalecimento da tua própria fé. Você, quando está ali, canta no coro, entra na escola dominical, aprende as aulas da escola dominical, entra no curso de membros para poder receber o batismo, para poder receber a categoria como um membro efetivo, um membro à prova da igreja. Isso te ajuda, porque essas aulas de formação vão te ajudar. Depois é muito bom teres um cristão também que ouve muita pregação. Não custa nada estar a ouvir louvores, estar a ouvir a pregação. Gaste mais tempo ouvindo coisas que te edificam, porque a Bíblia diz em Coríntios que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer, porque nem todas me edificam. Então é preciso saber começar. Enquanto novo na fé, eu não te aconselho, por exemplo, a dizer, eu sou novo na fé, vou evangelizar na discoteca, vais te perder. Eu sou novo na fé, vou enfrentar aqueles feiticeiros, vais te perder. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, ele conta isso, que há uns jovens neófitos na fé que foram tentar expulsar um demônio. E na tentativa de expulsar um demônio, o demônio deu porrada a eles. Mas o demônio disse assim, eu conheço Paulo, conheço Jesus Cristo, quem é você? Então você, quando ainda não está crescido espiritualmente, não te convém estar a ir muito enfrentar batalhas que não te dizem respeito. Cresça o suficiente, maturize o suficiente, para que depois você consiga enfrentar outro tipo de batalhas. Exato. Uma coisa que eu deixo como final é, não tenha pressa de ser melhor que ninguém. Tenha mais paciência de perceber que estás num processo de ensino e aprendizagem. E assim vais ter uma longevidade maior como cristão. Porque às vezes você aprendeu duas coisas, já quer exercitar de uma maneira como se você fosse quê? É como Simão, que era feiticeiro, depois de ser feiticeiro, quando viu Pedro e os outros apóstolos pelo Espírito Santo a curar as pessoas, ele fazia malabarismo, mas eu também quero isso. Aquilo ainda não era para ele. Você não tem parte aqui. Temos que
como pessoas neófitas na fé, é preciso perceber que esse processo é um processo de crescimento. A pessoa não nasce grande, a pessoa nasce bebê, né? Sim. Toma leite, e no Paulo também fala disso, fala de cristãos do leite e da carne, né? Você vai crescer, antes de você comer carne, você tem que começar primeiro pelo leite. Exatamente. Comendo a papa, Sim, fala sim, com a mãe, né? sim, sim, sim. A mãe sabe como é que isso Sim, funciona. sim, papinhas e depois Papinhas. A mãe até crescendo. pode contar muito bem como é que se faz, É né? verdade. Há coisas que a criança engatinha, a criança não chega logo e começa a andar. É tudo um Isso aqui é processo. prodígio, né? É, O prodígio também. Okay? Mas Deus também cria cristãos sim, prodígios. sim. Pessoas que às vezes começam e sem querer você assusta, despontou. Sim, sim, eu vejo. Deus Até, também cria. tem algumas situações que eu já vi, criança tem por aí 7, 10 anos, mas o que falam, a maturidade que mostram ter é de uma pessoa que já tem 18 anos. Sim, mas o normal em gênero Uhum. é que não façamos com pressa. Exatamente. Se você é uma pessoa consagrada e foi já escolhido de uma maneira muito especial por Deus, se calhar você até pode vencer, mas sempre aprender, sempre aprender. E esse aprendizado passa pela leitura contínua da Bíblia, pelos cultos domiciliares em casa com a família, pai, mãe, filhos, onde continuam a falar da palavra, procurar sempre na igreja os estudos bíblicos, procurar os retiros espirituais, Exato. procurar aquelas sessões de escola, que eu chamo educação cristã, formação de membresia. Isso ajuda muito. Quando a igreja faz cruzadas, procurar estar nas cruzadas, procurar acompanhar o teu líder espiritual onde ele vai e ouvir também outras experiências, né, de cristãos na parte ecumênica para poder crescer. Muitas vezes há pessoas que estão numa família, têm primos, têm amigos que não são da mesma igreja. Não é que você leva a prática do teu amigo, mas aprenda com outro. Há quem, por exemplo, está numa família mista em termos religiosos e aprendeu um pouco mais como é que se ora, Sim. como é que se faz, Sim. desenvolver certos dons. Não custa nada estar com os seus amigos na fé. Esse era um dos encorajamentos para aqueles que são neófitos na fé. Sem pressa, não tenham receio. Algumas vezes vão cair, algumas vezes vão falhar, mas arranjem mentoria. Arranjem pessoas que já têm muita experiência. Exato. Continuem a crescer. Na minha igreja, por exemplo, tem uma coisa que eu gosto muito. Eu chamo sempre a minha igreja, não quero criar desprima, mas eu gosto da minha igreja porque tem uma coisa. Se você for criança, você faz parte do ministério infantil. E tem um ministério que é muito bem acompanhado com formações, com cânticos, separado. É criança dos 0 até aos 11 anos. Aos 11 anos, nós consideramos que você já está se preparando para ser adolescente. E vais passar para a fase da juventude, dos 12 até aos 18. 18 anos não, vais passar dos 12 até os 25 anos. Mas só que tem jovens menores, nós consideramos jovens menores e jovens regulares. O que quer dizer? Que o adolescente dos 12 anos até os 18 é jovem menor. Logo, tem um programa diferenciado. A igreja separa os adolescentes para uma sala que nós chamamos classe dos adolescentes. Porque o tipo de ensino que é passado lá é passado de forma diferente. Depois tens então o jovem regular, que também às vezes pode ir lá nos adolescentes se quiser, mas tem outras atividades que ele aprende já com uma certa idade, né? Até a idade de 25 anos. Depois dos 25 tem os jovens adultos. Aos 26 anos o jovem sai da idade de jovem, vai para os jovens adultos e neste período também o tipo de informação, o tipo de preparação, o tipo de atividade, porque os jovens adultos já são os que já querem casar, os que já estão procurando emprego, alguns já têm emprego, já têm uma outra idade, 26 anos para cima, já tem uma outra forma de ver a vida. Sim. Alguns deles até já têm uma parceira, se bem que o nosso namoro cristão não é um namoro envolvendo-se, não é? É um namoro muito mais de conhecimento, é um namoro muito mais de convivência, até que depois as pessoas se casam. Aconselha-se, por exemplo, que quem é adolescente não namora. Você é adolescente, não vale a pena namorar. Por quê? Porque você não tem preparação. Você até pode dizer, já tenho sentidos naturais. O corpo desenvolveu como mulher, o corpo desenvolveu como homem, mas você não tem preparação. Não tem preparo, O que vai acontecer é que se você rapidamente começar a namorar, depois, em vez de você acompanhar-se do seu pai, vai ainda arranjar problema para o teu pai e a tua mãe que ainda não acabaram de te criar e vão ter que criar o teu filho. O teu filho. Ou o teu marido, que na verdade você não está preparado, não está preparada para assumir uma família. Muitas consequências. Então, aconselha-se, por exemplo, na nossa igreja, a partir quando chegares nos 26 anos, casa bem, casa já trabalhando, já te Isso é que formaste. é necessário a educação religiosa. Isso aqui é uma combina do que nós chamamos educação cristã, não é? Porque a educação cristã é mais abrangente. Exato. E a própria convivência social, educação social, aprende sobre sexualidade humana, aprende sobre uma série de outras coisas. Quer dizer, é preciso juntar o útil ao agradável. A igreja cria isso, né?
preciso realmente que o cristão também comece com esse ciclo. Depois do jovem adulto tem o dos 30 anos. Sim, é isso. Dos 30 anos. É isso? 25 aos 35. Não, sim. Dos 25 aos 35 anos, ele se torna já mamã e papá. Sim. E assim vai. Aconselha-se que quem quer ser pastor começa já a se incentivar na hoja, que é a juventude adulta. É só para dizer que essas coisinhas demonstram bem que o cristão não termina com tudo. O cristão vai aprendendo, vai se fazendo homem, vai se fazendo mulher e vai chegando até um nível de crescimento. Sim, sim. De um modo geral, com a experiência, não é, que tem, não só na área cristã ou espiritual, mas também na área empresarial, qual é o conselho que deixa para a camada jovem que querem ingressar para este mundo empresarial e não só? Também visto que as coisas não estão muito fáceis aqui no nosso país e que também tem jovens que pensam que querem tudo já, para ontem, sem cumprir processos. Qual é o conselho que deixam? Por acaso, acabou fechando com essas duas últimas abordagens, o que seria a resposta mais apropriada para a juventude. Sim. Falou aqui de dois termos muito importantes. O primeiro é não imediatismo e o segundo é o processo. O processo, quer dizer, o imediatismo é toda a ação que nós fazemos no sentido de apressarmos alguma coisa e muitas vezes o que o imediatismo traz são os caminhos fiotes, ou seja, os caminhos impróprios. Hoje em dia, por causa da luta contra a corrupção que o país está a viver, uma das coisas que estamos a acabar é essa tendência de tudo é dinheiro, tudo é gasosa. E hoje muitas pessoas têm mais cuidado em relação a isso. Porque ter influências nem sempre é ter competência. Sim. E então é preciso realmente não nos deixarmos levar muito por esse imediatismo. Quando se fala do processo, que é exatamente a parte mais essencial, falou da experiência que tenho na banca. Eu acho que qualquer ação que os jovens queiram fazer para ir atrás do empreendedorismo tem que ver com 4 passos fundamentais. Primeiro é que ninguém faz qualquer processo de gestão ou empreendedorismo sem planificação. É importante que os jovens tenham a capacidade de, primeiro, nesse processo de planificação, entrar numa formação. Empreendedorismo o quê? Como é que se faz? Quais são os elementos de facilidade que existem? Será que precisa muito dinheiro? Precisa pouco dinheiro? Quem é que pode, se calhar, me ajudar? Será que preciso de um angel investor? Tipo, alguém que apareça por trás e me financie, me patrocine? Será que eu posso começar por mim mesmo? Que tipo de nível de empreendedorismo é que eu quero entrar? Identificação do que tipo de negócio eu quero fazer. Tenho dom para isso? Se eu tivesse que fazer isso, seria sozinho? Com quem mais posso me juntar? Esse processo entraria primeiro naquilo que era a planificação com base na construção de uma declaração de visão e uma declaração de missão. Não existe nenhuma empresa que deu certo sem que se estabelecesse claramente o core business dessa empresa. A planificação, você consegue estruturar, você faz aquilo que nós chamamos de estudo de mercado, estudo de viabilidade, você faz alguma espécie de prospecção até uma análise SWOT, que é ver as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Nesse processo de planificação, podes criar um plano estratégico, um plano de ação ou um cronograma de ação. Sim. A planificação é muito importante para qualquer pessoa que pretende empreender. Depois de planificar, ele tem que organizar. É nesse nível de organização onde entra o elemento identificação de recursos. Como é que é? Eu começo como? Aplico quando? Procedo como? Sim. Vou ter com quem? De onde é que estão os créditos bancários? Por exemplo, nesse caso aqui entra a banca. A nossa banca está a patrocinar? Não está. Mas existem alguns outros serviços que estão a patrocinar. É muito importante não se meter com qualquer pessoa. Às vezes, no imediatismo, nós queremos procurar algum tipo de financiamento que não é o mais apropriado. Exato. Nem sempre... Alguém vai dizer, não, eu vou ir ao meu tio para me emprestar o dinheiro. Você só pode ir ao teu tio para te emprestar o dinheiro se você tiver garantias. E depois não tem que ser uma pessoa que está disposto a comer o lucro. Você tem que esquecer o lucro. Ou você entra na folha salarial e faz com que o teu rendimento seja parte de todo o processo. Ou então você tem que esquecer o lucro, porque o lucro é para crescer o negócio. Exatamente. Não é para você começar tem que organizar, estruturar, ver mais quem, com quem, aonde, identificação do lugar, procurar saber se vai estar em Luanda, vai estar em Cabinda, vai estar no Kwanza Norte, nas Lundas. Tens que procurar identificar o teu próprio espaço. E isso passa exatamente por organizar o teu negócio. Tens que ver se isso vai ser para um grupo-alvo específico, como jovens, se vai ser para velhos, tens que procurar a camada apropriada para atingir com o teu negócio. Exato. E muitas vezes até você pode pensar em pô-lo num tipo high density, como nós chamamos,
numa zona de cidade alta que nós consideramos high density na zona mais rural. Na verdade, em inglês é o contrário. Sim. High density é onde está menos urbano. E low density é onde está o urbano, onde está o moderno. Então você pode definir se vai pôr na Baixa, no Talatona, Exato. se vai pôr no Cazenga, se vai pôr lá no Curtume, Sim. enfim. Qualquer coisa que tem que ser identificada na perspectiva da organização. Isso tudo até no estudo de viabilidade já você consegue consertar. Depois vai para o outro passo, que é o passo da execução. Todo o trabalho feito em planificação e que depois é organizado tem que ter execução. Muitos de nós começamos com um grande projeto que pusemos na prateleira, porque não temos como avançar. E às vezes mentimos que não estamos a avançar porque não temos dinheiro. Nem todo investimento para o empreendedorismo depende só de dinheiro. O que você precisa em termos de investimento, em termos de aplicação ou implementação de qualquer projeto é o capital humano. Mais do que qualquer outro capital que você venha necessitar, que é importante, é ter pessoas preparadas e competentes. Eu gosto muito do trabalho que faz, porque eu dou conta que aqui emprega muitos jovens. Sim. Malta jovem, disposta a aprender, disposta a fazer, disposta a atender melhor. Sim. Sem querer, nessa criatividade deles, eles geram fundo. Às vezes não é tanto o que você tem capacidade de dar. Essas pessoas é que fazem o dinheiro. Exato. A forma como elas tratarão os clientes é que faz o dinheiro. Então, às vezes, sem querer, você pode começar do nada, você vai atraindo pessoas pelo bom serviço prestado, e sem querer você atrai muita gente e podes, então, depois, na qualidade do teu serviço, melhorar os preços. Um erro que nós cometemos às vezes é, você não tem dinheiro, mas vai para uma loja no Bela Shopping. Quando você põe a loja no Bela Shopping, o Bela Shopping não é caro, porque o empresário que está lá quer ser caro. Ele é caro, porque arrendar um sítio no Bela Shopping é muito mais caro que arrendar no Cazenga. Então, se você começar a estabelecer os teus preços com base na renda que fazes da loja, os teus preços vão ser altos. Não é alto porque você é careira, mas é alto porque a renda que tens que pagar é alta. Você vai abrir uma churrasqueira no Futungo ou numa zona qualquer, nobre na Baixa da cidade. Por causa do facto de que o arrendamento ali é alto, a gasosa que devia custar 500, hoje em alguns desses lugares está a custar 1.500. Por quê? Porque, infelizmente, o preço da renda que aquela pessoa paga, até para a água, fica mais caro. Muito. Então, ele tem que incrementar o tipo de produto que é consumido ali, por causa do tipo de densidade que ele escolheu para aplicar o seu negócio. Quer dizer, todos esses fatos internos e externos, endógenos e exógenos, determinarão o teu preço do teu produto. Depois, você tem que perceber se os teus fornecedores, de fato, são os melhores. Porque onde você vai comprar o produto também vai determinar o preço do teu produto. Exatamente. E você, quando quer começar, não começa no mais caro. Não começa naquilo que tem que começar naquilo que de fato primeiro atrai. Sem falar que aqui não temos indústrias. E dá a falar também com uma pessoa que é empresária, dizer que quando eu abri aqui o Toques de Beleza com o IFE, não foi tão fácil. Eu tive que começar com produtos do mercado informal. Exatamente, alguns produtos do mercado informal, e depois entrar em contato com alguns fornecedores também que me sugeriram e ter aqui uma linha top de gama. Exatamente, então. Não foi tão fácil. Uma conquista foi tendo. Começou do mais acessível, depois foi melhorando. Exato, fui subindo. Sem querer, depois vai trazendo. Exatamente. Hoje eu já tenho fornecedores do estrangeiro, já tenho fornecedor do Brasil, fornecedor da África do Sul, fornecedor de Portugal e tudo mais. Fornecedores locais, quando eu não posso mandar, mas essas pessoas também trabalham com o mercado internacional. Para então agora ter produtos top de gamas aqui Sim, aqui no salão. E daí, quando você aplicou, já na própria implementação, que é a execução, você também vai tendo aprendizados. E com os aprendizados você tem a oportunidade do último passo. Porque os aprendizados é que vão trazer então a de cima o quê? O controle. Porque você aí vai ver, não, eu já consegui chegar até aqui. Então você também tem que estar preparado para essa inflação. Mas eu acho que a melhor coisa que pode existir também é, e hoje em dia na gestão dos grandes projetos, para aqueles que são os fundos de investimento que trazem dinheiro de fora, não sei o quê. Hoje já não se fala no chamado Private Equity, que é um termo muito usado para quando uma pessoa quer controlar o seu próprio investimento por pessoas que possam representar como um testa de ferro, uma coisa assim. Os grandes experientes nos bancos, por exemplo, Société Générale, que são bancos que fazem grandes investimentos, nos fundos financeiros internacionais, e tantos outros bancos que há por aí, que vão pondo dinheiro à economia. Estamos a falar para pessoas jovens que já estão no nível básico de empreendedorismo, temos que falar também para os jovens que estão no nível médio e há quem já está no nível muito alto. Então nós temos que começar a perceber que a planificação
e a visão de cada pessoa vai depender do tipo de nível de crescimento que esse indivíduo já tem. Mas os empreendedores, a ideia do empreendedorismo normalmente tenta sempre pensar naquilo que são as PMEs, nas pequenas e médias empresas. Então é aqui que se fala. Mas na verdade o empreendedorismo pode ser feito também ao mais alto nível. Então é preciso perceber isso. Sim, Entretanto, mas nessa fase em que nós fazemos o controle, nós temos uma oportunidade soberana de rever. Tudo dependerá do strategic plan. Todo e qualquer projeto que funciona depende do plano estratégico. E o plano estratégico tem que ser smart. Eu vou explicar depois cada um dos significados dessa palavra smart. Ele é uma palavra em inglês que quer dizer belo, limpo, bem vestido, para quem está fazendo a tox, como trataram das unhas e tal. É assim, é o smartly dressed, vestido bem. Mas o smart, quando se fala de planificação estratégica, é que o teu plano tem que ser sensível, o teu plano tem que ser mensurável, o teu plano tem que ser aplicável, o teu plano tem que ser razoável e o teu plano tem que ser timely, ou seja, tem que estar no contexto e dentro de um tempo previsto em termos de cronograma. Se você não tem esses elementos, não vai dar certo. E então, os grandes empreendedores disseram, não, private equity não é tudo. O que importa é um bom projeto. Às vezes, uma casa só não é bem construída, não é tanto porque não foi bem aplicado. O projeto não tem sentido. Não tem previsão, por exemplo, da passagem de esgoto, das redes elétricas. Quer dizer, é preciso, às vezes, criar o alicerce suficiente para que o projeto dê certo. Nas chamadas fintechs, que é hoje uma das áreas que os jovens querem muito, que é a questão das tecnologias, que hoje banca, seguros e qualquer outro tipo de empreendimento pensa em fintechs. E as fintechs são as novas tecnologias de informação. E é preciso estar preparado por causa das fraudes, por causa daquela coisa dos vírus e não sei o quê. Mas essa é uma área, por exemplo, que hoje vende muito. Você pode criar aplicativos no telefone para ajudar, por exemplo, um centro de saúde a ter um melhor serviço. Podes criar uma estratégia de marketing muito interessante para chegar a atingir níveis muito maiores de abrangência, serviços mais rápidos. Quer dizer, é preciso perceber se o teu empreendimento é tecnologicamente viável, se ele de facto se aplica para o contexto, por exemplo, das redes sociais. Você tem que perceber que o teu negócio vai vender e qual é a tua estratégia de marketing. Hoje tens muita facilidade para criar estratégia de marketing. Tens o Facebook, tens o Instagram, tens o WhatsApp, tens, enfim, todas essas ferramentas, até o Twitter e tantas outras para vender. Às vezes você pode fazer um plano de entrega ao domicílio, porque hoje em dia, depois da fase da Covid, então, o próprio Covid trouxe uma nova expressão, uma nova maneira de observar o empreendedorismo e o negócio. O Covid nos fez reinventar. Entrega de pizza em casa, entrega de compras, aquelas chamadas essas chamadas motoboys. Os motoboys fizeram muito dinheiro. E você deve estar pensando que não, compra só uma moto, seja só criativo. Porque criação e inovação são princípios muito bons para qualquer empreendedor. Você, quando não é innovative, quando você não é uma pessoa que seja muito inovador e muito criativo, o seu negócio não vai dar certo. Então você tem que aprender a se reinventar mediante os desafios. Veja o que a Covid nos fez. Às vezes é preciso viver uma crise para você se reinventar. E nós ouvimos no tempo do Covid que se você tirar do termo crise o S, crie. Então, crises geram criações. Logo, é preciso que qualquer empreendedor seja flexível o suficiente para se ajustar aos desafios, perceber que estamos na era da tecnologia e da comunicação, se a linguagem é essa, porque hoje quando perguntavam assim na igreja, onde é que estão os fiéis? Na igreja, por exemplo, que é o caso particular, perguntava-se onde é que estão os fiéis na igreja. A igreja fechou. Onde é que estavam os fiéis? No Facebook, no Zoom, em outras ferramentas. Então, hoje, também no negócio é assim. Onde é que estão as pessoas? Onde é que elas passam a maior parte do tempo? Qualquer empresário sabe que é no WhatsApp. Cria um grupo do WhatsApp. É verdade. Então, no fim, é preciso tirarmos partido dessas oportunidades. Outra coisa que eu acho que é muito interessante para fechar é preciso agir local pensando global. Todo e qualquer empreendedorismo tem mais possibilidade de dar certo quando o que estamos a fazer aqui tem a expressão global. Nós vivemos numa vila global hoje. Você não pode pensar só em Luanda. Você tem que perceber o que estão a fazer na América, o que estão a fazer na Europa, o que estão a fazer nos outros países daqui da região. Hoje fala-se, por exemplo, da possibilidade da criação de um espaço geográfico aqui na região da SADC para uma moeda comum, para questões de imigração. Então, você tem que começar a pensar de que forma é que depois esse pequeno negócio que você quer fazer se adapta e corresponde às necessidades da região, às necessidades do continente, às necessidades do mundo, e até pensar,
Não vou ficar por Luanda. Ok. Vou expandir a minha loja. Por exemplo, temos uma Tox em Luanda. Por que não pensar em fazer uma Tox lá em Lisboa? Sim. Às vezes sim, os angolanos sim. gostam mesmo desse nosso penteado. É verdade. São as chamadas oportunidades. Sim. Naquilo que é a análise SWOT que vais fazer, Uhum. vais perceber o que a nível do país, a nível da política, a nível das políticas do governo, a política bancária, enfim, existe para você aproveitar. Portanto, estes são os caminhos que tenho a sugerir para o dia de hoje. E foi mais um Pó de Fé com o nosso convidado super especial. Desde então, agradecer mais uma vez ao pastor Adilson de Almeida. O meu muito obrigado por essa tarde magnífica que nos proporcionou aqui. Tivemos um encontro magnífico com o Espírito Santo, não é? Porque eu sei que vocês vão sentir a mesma presença, a mesma atmosfera que esse grande servo de Deus nos trouxe. Pastor Adilson, o meu muito obrigado. Obrigado. Em nome do nosso Pai Todo-Poderoso, que é Cristo Jesus. Na verdade, foi Ele que lhe convidou, não fui eu, Edna. Amém. Foi Ele que pediu com que eu lhe convidasse. E automaticamente ele já sabia que ia aceitar, porque o Espírito Santo manda e todos nós obedecemos. Todos aqueles que lhe adoram em espírito e em verdade. Amém. Sabem e sentem quando é que Ele é que está a falar, quando é que Ele é que está a ordenar. Pastor Adilson, muito obrigado. Eu agradeço muito pela oportunidade, pelo convite. Espero que façam sempre o que possível e esperamos que este programa, que tem uma visão de atingir muitas famílias, muitos cidadãos, não só em Angola, mas no mundo inteiro, possa vingar, possa prosperar, e todas as vezes que vocês se juntarem aqui, os vossos planos sejam acrescidos sempre daquilo que Deus preparou. Amém. Para o seu povo, para a sua nação e para as famílias que vos ouvem. Agradeço mais uma vez e espero que fiquemos sempre firmes na fé, alegres na esperança e arraigados no amor. Que a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Muito obrigado. Amém.